Olá, boa noite, paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Nós estamos começando mais uma live e hoje nós vamos falar de um assunto bastante importante dentro da nossa escola bíblica, está relacionado à importância do discipulado. Espero que todos possam se conectar e juntos aprendemos um pouquinho mais sobre essa temática à luz da Bíblia Sagrada. Quero também aproveitar enquanto os nossos irmãos vão se conectando e compartilhar aqui algumas chamadas que teremos ainda nos próximos dias, pois isso ficará gravado, depois subiremos para o YouTube e todos que acessarem terão a informação completa dos próximos trabalhos que nós realizaremos aqui de forma online na DI Jabaquara. A primeira aqui é o dia de hoje, né? Escola bíblica que estamos antecipando de domingo para hoje, mas também quero trazer aqui um trabalho que, se o Senhor permitir, faremos amanhã, um aconselhamento bíblico pastoral, às 20 horas, nós falaremos da importância da sobriedade, do equilíbrio, em tempos tão difíceis como esse de pandemia que nós estamos atravessando. Então, você já é o nosso convidado para estar com a gente, para a gente refletir um pouco sobre a palavra de Deus, dentro de diferentes aspectos e áreas dessa época digital. E no sábado também, só que às 17 horas, nós teremos um trabalho voltado para os nossos jovens, adolescentes e jovens, cujo tema é Conhecendo a Vontade de Deus para uma Vida Profissional de Sucesso. Então, nós teremos aqui algumas de nossas profissionais, nossas irmãs da igreja, e trabalharemos dentro dessa temática, sempre buscando trazer orientação aos nossos adolescentes, aos nossos jovens, ainda mais nessa época também, né? Imagina escolher uma profissão, escolher uma área para atuar nessa situação complexa de pandemia, e isso também é relevante a igreja se preocupar no sentido de orientar os nossos adolescentes e jovens, mas, obviamente, sempre à luz da Bíblia, mostrando qual é o caminho que o Senhor Deus tem para todos nós, e seguramente os nossos adolescentes e jovens serão grandemente abençoados nessas orientações que nós traremos nesta oportunidade, tá certo? Então, hoje nós vamos explorar um pouquinho essa temática do discipulado. Ao longo desse trimestre, nós estudamos várias matérias relacionadas à pessoa do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo de Deus, e tudo que nós formos fazer, nós precisamos sempre buscar a direção dele, do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa ser dirigido, possa ser guiado, ensinado, orientado, para que tudo na nossa vida vá bem dentro da vontade de Deus. Hoje, nós temos aqui alguns dos nossos professores que foram convidados para estar com a gente, então, quero aqui trazê-los para a tela também, e assim cada um poderá saudar os demais. Estamos aqui com o nosso irmão Mateus e o Paulinho. Fazendo aqui o sentido horário, vamos passar para o Mateus para que ele possa dar as boas-vindas. Vamos lá, Mateus? Paz do Senhor, pastor Rogério, Paulinho, irmã Beatriz, irmãos que nos ouvem. É sempre muito bom estar aqui com os irmãos compartilhando da palavra do Senhor. Muito bem. Agora também vou passar para a irmã Beatriz. Ela está sem o vídeo, mas o importante é a fala dela. Vamos dar as boas-vindas, irmã Beatriz. A paz do Senhor a todos. Eu fico feliz de estar juntamente com os irmãos para falar da palavra do Senhor. É sempre um prazer. Muito bem. E agora também vamos passar para o nosso irmão Paulinho, também dar as boas-vindas. Vamos lá, Paulinho. Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, Mateus, irmã Beatriz, paz do Senhor a todos que estão acompanhando, uma boa noite a todos. Um prazer estar aqui mais uma vez, louvando ao Senhor por esta oportunidade e aprendendo mais a palavra de Deus. É isso aí. Bom, nosso intuito hoje, sem dúvida nenhuma, dentro da escola bíblica, é estudar à luz da Bíblia Sagrada diferentes temas, diferentes temáticas. E hoje, não menos importante que as aulas anteriores, se você não teve a oportunidade de assistir,
Por exemplo, na quinta-feira passada, nós falamos, está gravado, sobre a importância da evangelização. Veja que até as empresas, não sei se vocês sabem, mas as grandes empresas agora estão criando cargos denominados evangelistas. O que é ser um evangelista? É aquele que vai divulgar, aquele que vai propagar, né, todos os serviços que a empresa tem e está vendendo. Então, a evangelização é o ato de divulgar a palavra de Deus, de falar do amor de Deus e tudo o que a gente aprende nesta maravilhosa palavra que é a Bíblia Sagrada. Então, hoje, dentro dessa questão do discipulado, deixa eu começar aqui primeiro com o Paulinho. Quando vem, assim, quando a gente para estudar e a gente se depara com essa temática do discipulado, irmão Paulo, o que vem à mente, né? O que vem ao seu coração quando você se depara, não só hoje, mas em outras oportunidades que nós já tivemos, já nos deparamos com essa temática, o que vem à mente, o que vem a ser o discipulado? Qual a importância dele, irmão Paulo? Pastor, discipulado de extrema importância para a igreja, para a continuidade da obra de Deus. O que me vem à mente quando falamos de discipulado, quando ouvimos sobre isso, é aprendizado. Aprendizado através do exemplo. Aprendizado através de um modelo a ser seguido. Talvez até uma interpretação um pouquinho diferente do que costumamos ver, né? Pode ser que discipulado traga simplesmente aquela ideia de uma sala específica na escola dominical. Mas eu vejo que discipulado é o fortalecimento da fé de alguém através do exemplo de alguém. Excelente. Vamos também, dentro dessa primeira pergunta aberta aqui, também passar para a nossa professora irmã Beatriz, para que ela também possa contribuir, né, o que vem a ser o discipulado, o que paira em nossa mente quando a gente se depara com essa temática em uma escola bíblica, irmã Beatriz. Fique à vontade. É uma coisa de bastante importância, relevância dentro da casa do Senhor, porque a gente vê que quando uma pessoa, uma família, ela aceita Jesus, ela vem com uma série de dificuldades, de coisas que elas carregam dentro de si, que aprenderam na vida secular, né? E que nós vamos ter que ensinar de forma amorosa, dentro da palavra de Deus, né? Aquilo que é necessário para que ele se torne um cristão fiel e temente à palavra do Senhor. E nós vemos também que, como o próprio comentarista da lição fala, é um mandamento, né? O Senhor Jesus, ele deixou esse mandamento. Inclusive o versículo que está no texto áureo diz muito claramente isso. Portanto, ide, né? Aqui está no imperativo, ide, ensinai todas as nações. Então, não é para ficarmos limitados, né? Quem dera nós pudéssemos alcançar todas as nações. Mas o pouco que nós façamos já é de grande ajuda. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é um mandamento, né? E nós, como servos do Senhor, precisamos obedecer a esse mandamento, que é ensinar a essas pessoas, né, que precisam dessa orientação. Porque todas as pessoas, como eu, quando aceitei a Jesus, como os irmãos, quando aceitaram a Jesus, nós viemos com bagagens, né? Então, tudo aquilo nós precisamos receber ensinamentos dos mais antigos, que nós podemos chamá-los de mestres, né? Para que hoje nós pudéssemos estar como estamos. Então, o discipulado é de grande importância, porque a pessoa que vem de fora, ela vem com dúvidas, ela vem com indagações, né? Com coisas que ela, de repente, ouviu lá fora e que, quando ela chega na igreja, ela percebe que não era aquilo que ela ouviu, né? Que a realidade é outra.
que é bom, né? Muitas vezes ela ouve até testemunhos errados, coisas erradas, ensinamentos errados. E aí vem o discipulado e esclarece isso. Então, é de muita importância dentro da obra do Senhor. Muito bem. Agora, Mateus, vamos nessa mesma linha complementar aqui esse conteúdo, para que os nossos irmãos também, essa primeira rodada, mas vamos adiante agora, irmão Mateus. Complementando os irmãos, né, eu acredito que discipulado seja isso, né, não é um aprendiz, alguém que a gente só ensina, mas dentro do cristianismo, eu acredito que tem a ver com formar seguidores, formar realmente discípulos e seguidores de Jesus Cristo, e nosso objetivo sim, por meio do discipulado, e instruindo o novo convertido, né, nos caminhos do Senhor, sobre os vários aspectos aí da vida cristã, não só por palavras, mas também por meio dos nossos exemplos, da imitação. E eu vou além, né, não são só os novos convertidos, mas todo mundo, eu acredito, todas as pessoas que vêm a Cristo, que permanecem no Evangelho, também precisam continuamente dessa instrução, desse ensino e desses exemplos a serem imitados. Excelente. Bom, essa primeira rodada é só para a gente poder aquecer um pouquinho, até enquanto os irmãos vão se conectando. Mas também é importante a gente destacar que o discipulado é uma via de duas mãos, né? Tanto daquele que está ensinando, mas também daquele que pretende aprender. Outro sim. A questão do discipulado, geralmente, quando a gente escuta essa palavra, é uma palavra bíblica, né? Não é uma palavra que usualmente é utilizada no mercado de trabalho. Todavia, ela também é aplicada ao mercado de trabalho. E digo mais, o discipulado, ele começa, ou deve começar, em casa, né? Porque a Bíblia diz e orienta os pais, ensina o teu filho no caminho em que deve andar. O discipulado é um ensinamento, né? Ensina o teu filho no caminho em que deve andar. Então, a Bíblia chama a nossa responsabilidade para que o discipulado comece em casa. Discipulado, ele está ligado à formação dentro do aspecto bíblico, a formação cristã, a formação espiritual de uma pessoa. Agora, a gente deve considerar também, fazendo um paralelo simples, antes da gente aprofundar um pouquinho mais, se a gente olhar para o mercado de trabalho, seja qual área for, nós vamos ver bons profissionais e profissionais não tão bons, em diferentes áreas, em diferentes segmentos. Uns que fazem o trabalho com maestria, vamos chamar assim, mas outros que fazem o trabalho de qualquer jeito. E ao fazer o trabalho de qualquer jeito, isso vai dar retrabalho. Eu quero, antes de fazer uma nova rodada e aprofundar o tema, eu quero compartilhar com vocês alguns textos bíblicos, porque com base nesses textos bíblicos, nós vamos poder entender um pouco mais o que a Bíblia traz para a gente dentro dessa temática. Então, acompanhe a gente aqui nos textos que nós vamos destacar daqui para frente. O primeiro dele, eu vou colocar aqui, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, veja que ele registra Jesus dizendo, uma parábola: pode, porventura, um cego que guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? Uma pergunta que Jesus fez. Mas daí ele entra para uma resposta muito interessante para a gente refletir. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo que for perfeito será como o seu mestre. Ele não será o mestre, mas ele será como o seu mestre. Então, quando Jesus diz aqui, pode porventura um cego guiar outro cego, é que se uma pessoa não tem conhecimento pleno para discipular,
logo ela não será uma boa pessoa para dar exemplo. Esse é um texto, mas eu vou deixar ele aqui para depois a gente discutir, não vou estressá-lo ao máximo nessa oportunidade. Tem um outro texto que também o apóstolo São Paulo traz à tona. Admoesto-vos, portanto, aqui sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Gostaria que você guardasse aqui essa questão de ser imitadores. Nós vamos explorar isso daqui a pouco, mas só quero passar aqui alguns versículos para a gente reforçar essa tese. Ainda no capítulo 11, né? Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. O apóstolo São Paulo orientando novamente. Agora para a igreja de Éfeso. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Teria outros versículos para passar, mas vou parar por aqui, para a gente poder voltar aqui para a nossa sala e discutir um pouco mais sobre essa questão de ser um imitador. Vou passar aqui primeiro para o Mateus. Mateus, essa palavra, ela não soa tão bem nos nossos ouvidos quando a gente pensa em imitação. Mas o que a gente pode tirar, Mateus, de lição aqui dessa palavra ser imitador quando a gente estuda discipulado? Eu acredito que o discípulo, né, sempre aprendendo com o seu mestre, não só através do ensino, mas também por meio do modo de viver, do hábito, dos costumes. Então, eu acredito que seja realmente nós seguirmos ao que está sendo ensinado para a gente, né? Mas também seguirmos o padrão, a conduta de quem nos ensina, né? As pessoas que estão ali nos ensinando devem ter essa conduta ilibada, né? Para que haja assim um discipulado, tem que ter dois tipos de pessoas, né? É necessário que esteja uma pessoa experiente e idônea para ensinar e uma outra pessoa disposta a aprender. Então, estou falando também, eu lembrei de um versículo que fala em 3 João, versículo 11, que fala: amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Então, que nós tenhamos esses bons exemplos, né, e boas pessoas também para nos ensinarem, e acredito que é isso. Vamos trazer aqui para o Paulinho também, para ele explanar um pouquinho mais também dentro dessa temática. Por favor, irmão Paulo. Sim, pastor. Quando a gente fala de imitar, a gente já vê como algo ruim, né? Como algo que não é o original, como algo que é uma imitação, um plágio de alguém, uma cópia de alguém. Mas a Bíblia fala a respeito de imitar e imitar os bons exemplos, né? Imitar, seguir os bons exemplos que nos são dados. Eu acho que para nós essa questão do discipulado é ainda um pouco mais distante do que era para o povo judeu, né? Quando a gente vê a Bíblia e desde o Antigo Testamento, a questão, o relacionamento entre o mestre e o seu discípulo era muito comum e próximo, né? A gente tem na Bíblia vários relatos de homens que seguiram, conviveram com outros homens para aprender. Eu lembro do caso de Eliseu, por exemplo, que andou bem pertinho, bem junto de Elias. E, enfim, a questão da imitação é imitar a fé, é imitar o bom trato com a palavra, é imitar o caráter. Isso não é ruim, isso de forma nenhuma é ruim, isso é bom.
né? É você ter bons referenciais. E como o senhor falou, é uma via de mão dupla. Parte do discípulo querer ser ensinado, né? Porque como a irmã Beatriz bem falou, todo mundo chega na igreja com uma determinada bagagem. Eu acredito que até aquele que cresceu dentro da igreja, ele tem dúvida, ele tem, diante das adversidades, das dificuldades da vida, ele tem as suas incertezas. E ele precisa ser ensinado. E ser ensinado através de um bom exemplo. E a outra parte da história é o mestre, é o discipulador. Esse tem uma responsabilidade muito grande, eu acredito que a gente aqui ainda nessa noite vai falar a respeito disso. Mas imitar é isso. Imitar é seguir, é aprender, é copiar as coisas boas. Quando Paulo fala, não vos conformeis com o mundo, não tome a forma do mundo, e como o Mateus bem falou agora, um versículo também dizendo, não copie o mal, não imite o mal, nós somos orientados a imitar o que é bom. A fé dos tais imitar. Excelente. Agora é contigo, irmã Beatriz, para dar seguimento aí dentro dessa temática. Fique à vontade. Tá bom, se eu começar a falar muito, pode me cortar, viu? Que eu me empolgo, já viu? Vamos lá. Dentro dessa temática, e justamente só completando mesmo o que os irmãos falaram, é que eu entro, até nós já comentamos sobre isso, a importância da vida e do exemplo do discipulador, de quem está ensinando, né? É fundamental, porque se eu quero que aquele que eu estou ensinando, ele siga as minhas orientações, eu tenho que fazê-las no meu cotidiano, né? Então, é fundamental que a pessoa tenha um caráter, tenha uma boa vida socialmente falando, né? E isso é fundamental. E eu queria ler aqui em Mateus, para completar isso. Deixa eu só me achar aqui. Mateus 5,16. Jesus diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Então, o discipulador, ele precisa ter essas boas obras. Ele precisa ser exemplo em tudo na sua vida, para que o discípulo olhe para ele e veja realmente que aquilo que ele está ensinando é verdade, tem consistência, não só bíblica, mas do próprio exemplo do discipulador, do mestre, né? E ele continua aqui, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Então, quando o discipulador ou o mestre tem uma vida em retidão, em santificação, isso também glorifica a Deus, né? Porque é um complemento do outro. E um outro versículo, uma outra passagem que até a lição também comenta, é quando a igreja envia Barnabé a Antioquia. E o versículo, capítulo 11, e o versículo 24 diz assim: porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Então, olha, devido a ele chegar lá, ele já percebeu que ali havia uma multidão que ele teria que ensinar, que não era um pequeno grupo. Ele achou que era um pequeno grupo. E quando ele chegou lá, ele se surpreendeu, porque era um grande grupo que ele teria que ensinar. E quando ele chegou, ele começou a ensinar, e o versículo ainda diz, e muita gente se uniu ao Senhor. Então, além daquele grupo que ele achou,
ainda veio mais pessoas, porque viu que ele era um homem de Deus. Tanto que ele teve que sair e ir atrás de Paulo, para que Paulo viesse ajudá-lo a ensinar, e ali eles ficaram 1 ano ensinando aquele povo de Antioquia. Então, nós vemos a importância, né, de termos como mestres, como discipuladores, uma vida de retidão. Complementando também o que a irmã Beatriz falou, eu busquei o exemplo de imitar, né, a definição e de reproduzir ou tentar reproduzir fielmente o que foi ou é feito por outrem, as características de alguém ou algo. E aí Paulo diz, né, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. E será que a gente tem propriedade para dizer, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo? E a gente vê que em Atos 11, 26, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, que era um termo pejorativo, né? Eles imitavam tanto a Cristo que foram chamados de cristãos, como se fosse, eu acredito, que um apelido, o pastor me corrige aí, mas olha a dimensão, eles pareciam tanto que foram chamados, batizados, digamos assim, com esse nome de cristãos. Bênção, né? Aí que tá. Vamos pegar aqui a temática dessa aula de hoje, que é discipulado. Pensem comigo no seguinte. Jesus foi e é o nosso mestre discipulador, né? Ele é o nosso exemplo maior. Então, ele formou os discípulos para que o seguissem, aprendessem o que precisava aprender, para então todos fazerem a vontade do Pai. Agora, nós podemos ver que, dentre os discípulos, e agora indo já para os apóstolos, os 12, primeiramente, nós vamos ver que alguns discípulos eram mais chegados do Mestre, outros menos. Todos andavam com Cristo, mas uns mais próximos, e podemos destacar aqui o apóstolo São João. E veja que a proximidade do apóstolo São João com o nosso Senhor Jesus fez com que a intimidade entre eles fosse tamanha que o Senhor Deus revelou muitas coisas a João que não revelou a Mateus e os outros também. Não é que o Senhor não quisesse revelar tudo para todos. Na verdade, o discipulado, aquele que quer ser discipulado, ele precisa se interessar. Ele precisa ter o desejo e a vontade de aprender. É como vamos à escola. Quando a gente vai a uma escola, corrigindo aqui a fala, quem fala erra. E quando a gente vai à escola, a gente vai estudar, independentemente de qual ano, de qual graduação, pós-graduação, mestrado, e assim vai depender não só do professor transmitir a matéria. É claro que quanto melhor e qualificado for o professor, melhor será para o aluno. Só que se o aluno não estiver disposto a se aprofundar na matéria, ele vai ser um aluno mediano. Ele vai ficar sempre na superficialidade. Se ele, de fato, quiser se aprofundar, ele vai ter que pesquisar, vai ter que ir atrás, né? Buscar fontes, etc. e tal. Veja que o escritor aos Hebreus, ele escreve no capítulo 13 a mesma fala, dentro de outro contexto. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então, é fundamental o exemplo se dá não na fala, o exemplo se dá na prática. Não é no falar. O falar é teórico. A prática é evidência. Então, essas questões que a gente precisa considerar. De novo,
Quando a gente pensa na palavra imitar, como já foi colocado aqui, parece uma palavra pejorativa. Na língua portuguesa até é. Mas ela tem um significado tão grande, tão importante, que a imitação aqui, à luz da Bíblia, é justamente o que o Mateus disse há pouco, é trazer o bom exemplo, é dar o bom exemplo. E por isso que eu digo que o discipulado, ele começa em casa. Veja, Mateus, Paulinho, Beatriz, todos estão nos acompanhando. Se o Senhor permitir, sábado nós vamos ter um trabalho às 17 horas com os adolescentes e jovens, voltado para a área profissional. Porque para muitas dúvidas na cabeça do jovem e adolescente. Olha, o que eu vou estudar? E agora? Época de pandemia, o que eu faço? Qual o melhor curso? Aliás, todos nós passamos por isso. Quando estávamos nessa idade, o questionamento vinha. Eu vou estudar o quê? Qual vai ser a minha formação? Se é que eu vou ter alguma coisa? Não, não quero estudar nada. Né? Mas qual é o ponto importante? Chama-se teste vocacional. E aí está o maior desafio de um professor. Está aí o maior desafio de um pai, de uma mãe, o maior desafio para um pastor. Exercitar esse teste vocacional. Isso pode começar de casa. Vou pegar no que diz respeito à nossa vida espiritual. O pai e a mãe têm uma facilidade maior para fazer esse teste com os filhos. Meu filho vai pender para música. Não, meu filho não vai pender para música. Meu filho vai pender para o Ministério da Palavra, ou da visitação, ou enfim. O teste vocacional é buscar entender qual é a vocação daquela criança, né? E onde ela pode desempenhar melhor o seu papel, o seu trabalho. Porque não basta gostar. Não basta gostar. Tem que ter essa vontade de aprender. E, infelizmente, muitos alunos não progridem em diferentes áreas, quer seja profissional ou até da igreja espiritual, porque não querem estudar. Veja que a leitura da Bíblia Sagrada, infelizmente, poucas pessoas leem com assiduidade, né? Então, a pesquisa de um conteúdo, fazer um curso de especialização, muitas vezes na igreja, né, a pessoa pode estar na igreja, eu acho que eu vou pregar, mas não estuda o conteúdo, não estuda a matéria, não estuda aquilo que vai falar. E aí a mensagem não tem começo, não tem meio e não tem fim. Isso acontece também na música. A pessoa quer aprender música, o maestro quer até ensinar. Só que se o aluno não for um aluno disciplinado para aprender e sempre exercitar, ele vai ser um aluno mediano. Deixa eu passar aqui de novo para o Paulinho, porque o trabalho do Paulinho seguramente pode nos ajudar a entender melhor essa questão do que é ser um discípulo, da cópia, da imitação. Vou passar para o Paulinho agora para ele complementar. Pastor, eu tenho a oportunidade de trabalhar em cartório e as normas que a gente obedece ali da corregedoria para a execução de uma cópia autenticada, ela precisa, por exigência, ter um original, né? E essa cópia precisa ser fiel ao original, não pode ser uma cópia em partes, não pode ser uma que esteja cortando palavras, que esteja faltando um pedaço. Ela precisa ser íntegra, ela precisa ser conforme o original que está apresentado, e aí então o escrevente vai, aposta ali um selo, carimba e assina, dando fé pública àquela cópia, né? E falando a respeito de discipulado e imitação, como é comum a gente, pela proximidade, às vezes, com alguém, adquirir algumas dos jeitos que a pessoa tem, o jeito, talvez, de falar, de andar, como o exemplo, ele interfere na vida daquele que está aprendendo.
e é de uma responsabilidade tão grande, porque tem até uma frase que eu já ouvi algumas vezes que fala assim: a tua pregação ela sussurra enquanto o teu exemplo grita, né? Então, olha só a nossa responsabilidade que começa dentro de casa. Enquanto o senhor falava do discipulado começar na família, me veio a lembrança de que, infelizmente, muitos filhos de crentes, de obreiros, acabam que se desviando, porque acabam vendo uma pessoa dentro da igreja, um obreiro dentro da igreja, às vezes pregando, às vezes ensinando, mas dentro de casa ela vê uma outra pessoa completamente diferente, destoando daquilo que a maioria conhece. E essa distância, a discrepância acaba causando o quê? Uma frustração, né? Então, a exemplo da cópia autenticada, ela precisa ser íntegra, ela precisa ser inteira, ela precisa obedecer todos os critérios ali. E principalmente, né, pastor, apontar para Cristo Jesus, né? Apontar para Cristo Jesus. Paulo, quando ele fala ser de meus imitadores, mas Paulo também era imitador de alguém que por excelência era mestre. Muitas vezes a gente confunde um pouco a questão de ser um discipulador, de ser um mestre, como alguém que tem uma autoridade sobre outra pessoa em todos os aspectos, mas quando a gente vê Cristo, ainda que ele tenha assim toda a autoridade, quantas vezes ele não deixou que os discípulos eles aprendessem pelos próprios erros, né? Quantas vezes o senhor usou essa frase aqui agora em uma das suas falas, dizendo assim, deixou que eles aprendessem o que eles precisavam aprender. Ele era o mestre por excelência, a referência maior que nós temos. E ainda assim, quantas vezes um dos 12 não tropeçou, não errou, e ele estava por lá. E, enfim, às vezes a gente acha que discipular é estabelecer regra, olha, você não pode errar, não pode fazer, e não é bem por aí. O exemplo vai mostrar. João, como o senhor falou e citou o exemplo, ele era tão próximo, quando ele vai escrever lá a sua primeira epístola, ele diz assim, olha, o que nós vimos com os olhos, o que nós tocamos, o que nós ouvimos dele, é isso que nós passamos para você. É basicamente isso. É maravilhoso. Irmã Beatriz, ainda nessa linha, vamos lá complementar aquilo que o Espírito de Deus lhe der. Eu já tive algumas experiências assim, quando eu era adolescente, que eu dava aula para adolescentes também, né? E na época havia um pastor e uma família e os adolescentes começavam a questionar um pouco a questão de como o pastor tratava a família, né, em si, ou como os filhos agiam e ele não corrigia naquela época. E eu sempre falava para eles o seguinte: o nosso espelho tem que ser o Senhor. Ele é o nosso espelho. O homem é falho, né? Porque não adianta nós pensarmos que só porque é pastor, porque é obreiro, porque é diácono, porque é presbítero, porque é uma missionária, ou uma dirigente do círculo de oração, porque tudo isso, nenhum cargo na igreja vai levar para o céu, né? O que nos leva ao céu é a santificação. Então, eu sempre falava para eles, o nosso exemplo é o Senhor. O que está na Bíblia? O que está sendo orientado na Bíblia? O que a Bíblia nos diz? Então, é isso que nós devemos seguir. Porque, como o comentarista fala, o que nós temos, o discipulado tem que acontecer através do quê? Do ensinamento das Escrituras, que é a palavra do Senhor, né? E também do exemplo dos mestres. Então, são dois eixos importantes.
Primeiro a escritura, que é a palavra do Senhor, que é fundamental. E depois o exemplo de quem está ensinando. E veja que é tão importante esses dois pilares, podemos dizer assim, que se a gente desprezar um dos lados, não funciona o discipulado. O discipulador, ele de fato precisa se envolver de tal forma que ele precisa ter a sensibilidade, eu vou usar essa expressão, ele tem que ter a sensibilidade, é como um coral, por exemplo, né? Poxa, deixa eu ver aqui onde eu posso encaixar esse componente, né? Qual é a nota, o tom que vai ficar melhor para ele. Em todas as áreas da igreja, a gente precisa ter essa preocupação, desde a recepção, como já foi falado aqui, ao recepcionar, receber uma família, quer seja cristão ou não importa, mas ao recepcionar, a gente precisa justamente entender, conversar com essa família, para saber onde, né, ela será melhor aproveitada, no sentido de exercitar, de crescer, se desenvolver, ser preparada. O problema é que nós temos muita pressa, né? Muita pressa para fazer tudo. Nós não damos tempo ao tempo para a formação. O que é um discipulado? É formação. E para formar, leva tempo. Leva tempo. Veja na grade curricular de um aluno, né? Muito simples eu fazer essa comparação. Primeiro eu tenho que passar pelo ensino fundamental, daí eu vou para o ensino médio, para depois pensar numa graduação e depois uma especialização ou pós-graduação e assim sucessivamente. Mas tem um processo a ser seguido. O crescimento, o desenvolvimento é gradual, é gradativo. E, às vezes, por pressa, nós cortamos as etapas. Pensando que do ensino fundamental a gente vai conseguir direto para o mestrado, e não vai. É impossível isso acontecer. Né? O nosso aprendizado, o aprendizado humano é lento. Então, como disse há pouco, é uma via de duas mãos. Eu quero voltar para quem entrou depois, quero destacar aqui, por exemplo, a fala do apóstolo São Paulo, que já foi citado aqui. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, aqui é essa expressão. E andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus e em cheiro suave. Então, aqui é a chamada para nós também sermos imitadores de Deus como filhos amados. E, além disso, um outro texto ainda, associado a este. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos. Não é uma imitação de uma sátira, como se faz por aí, porque aí é o negativo da imitação. Não. Como convém imitar-nos? Pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos darem nós mesmos exemplo, para nos imitardes. A imitação aqui não é copiar a mensagem de um pregador, não é copiar a fala de alguém, e em um dos cursos que eu fiz, o mestre, né, o meu professor, ele dizia, olha, a melhor forma para você aprender a falar em público, dada a tamanha dificuldade que eu tenho, ele dizia, olha, a melhor forma é você seguir a orientação técnica, mas depois você mesmo se escutar, você se ver. É importante a gente ter esse exercício, porque às vezes a gente fica preocupado, como foi? Como que eu falei? Me dá um feedback, mas às vezes a gente tem que se colocar diante do espelho, a gente tem que se ver, a gente tem que exercitar, né? A gente não vai para um púlpito pregar e vai descer tudo do céu e você vai falar tudo de repente. Não, você tem uma preparação, você tem que
fazer a leitura antes, concatenar os textos, pedir o discernimento do Espírito Santo. Então, tem todo um processo para as coisas acontecerem. Mas, quando não tem esse preparo, o que acontece? As pessoas vão falando, parece que são narradores de futebol, né? E não é isso ser pregador, não é isso. A gente tem que ter um raciocínio lógico na fala. E quando a gente aprende, né, tem uma frase simples, mas bastante célebre, nós temos que aprender a aprender. É a gente parar e verificar onde a gente pode melhorar. Então, ser imitador, como o Paulinho disse, veja, para autenticar uma cópia, tem que ser fiel. Né? Se eu tenho que reconhecer uma firma, lá onde o Paulo trabalha, ou em qualquer outro cartório, tem que ter, né, tem aquele reconhecimento por semelhança, ou seja, tem que ser o mais próximo possível para que seja autenticado aquele documento. Pois não, Paulinho, fica à vontade, que aí é a sua praia. Eu não tinha nem me atentado, mas o senhor falou e não teve como. A parte do reconhecimento de firma tem dois tipos, né? Tem o por semelhança, como o senhor falou, que eu estou afirmando que a assinatura que me foi apresentada é semelhante ao que eu tenho no cartão. Mas tem um reconhecimento que chama por autenticidade. E isso é quando eu garanto que aquela assinatura é daquela determinada pessoa. Então também tem essa parte do reconhecimento que eu não tinha nem pensado, pastor. Mas é isso aí. Então, Mateus, veja como é importante a gente pensar no discipulado como um todo, a começar de casa. Né? Então, os pais precisam ter e assumir esse papel, essa responsabilidade também. Não só ao enviar o filho para a escola, ou enviar o filho para a escola bíblica dominical, que é importantíssimo, mas tem o papel antes de enviar, que são os exemplos que ele pode passar e também ajudar o filho, conversar com o filho sobre a vocação, né? Aquilo que ele tem maior ou menor facilidade de aprender, Mateus. Exatamente, pastor, concordo. O exemplo começa de casa, né? A partir dos pais, dando uma estrutura, ensinando, e aí, às vezes, nem todo mundo tem essa oportunidade de ter nascido em berço evangélico, como eu tive, pela graça de Deus, mas a qualquer momento, né, que esse encontro com Jesus se der, é necessário, sim, esse ensino, esse discipulado. E voltando aqui para algo que o senhor comentou anteriormente, só para a gente resgatar, o objetivo, né, do discipulado, que consiste no crescimento e no desenvolvimento do cristão. E assim como o pai, por exemplo, a mãe, os que são cristãos, são responsáveis por ensinarem seus filhos, por discipularem seus filhos em casa e também por levarem para a igreja junto com eles também, a gente tem o papel do discipulador, né? Mas do discipulado também. E aí que eu puxo um gancho do exemplo que o senhor comentou das pessoas que não se aperfeiçoam, que não buscam, que obviamente é importante para o discipulador orar, buscar a direção de Deus, por exemplo, antes de dar um aconselhamento, por exemplo, o senhor vai falar sobre aconselhamento bíblico amanhã. É importante, sim, a gente ter a Bíblia como nosso manual de regra de conduta de vida cristã. É importante ter a paciência também, mas às vezes a gente deposita todas as fichas, digamos, no discipulador, e eu, enquanto discipulado, não busco me aperfeiçoar por conta própria. E aí a gente vê o quê? Pessoas antigas na fé, mas que ainda não amadureceram. E aí eu trago como exemplo Hebreus capítulo 5, versículo 12, que diz: porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento.
E aí a gente vê claramente esse exemplo que o senhor deu da pessoa que, por exemplo, já quer ir fazer um mestrado, sendo que não fez o ensino fundamental, ou que já quer ir pregar, né, se não se preparou, já quer ir tocar, se não estudou música antes, e mais ainda, de querer ensinar se antes não sentou para aprender. Muito bem. Agora também, irmã Beatriz, complementando ainda, só vou provocá-la um pouquinho mais, mas fique à vontade de entrar no assunto que eu vou perguntar agora, ou não, fique super à vontade. Mas qual a importância, por exemplo, de um culto de doutrina? Qual a importância da escola bíblica dominical dentro desse contexto do discipulado, irmã Beatriz? Mas, novamente, fique à vontade para explorar aquilo que já está em seu coração. Olha, eu acredito que é fundamental, né? Como o Mateus falou, a questão de Paulo, quando ele fala do leite, né? Eu até brinco muito com as irmãs, quando eu dava aula para as irmãs, eu falava, irmãs, nós estamos na época em que nós precisamos de comida sólida. De alimento sólido mesmo, sabe? Essa história de leitinho, de ficar passando a mão na cabeça, não dá mais, porque nós estamos nos últimos dias, nos últimos instantes. O relógio de Deus lá está nos últimos minutos, né? E nós precisamos nos aperfeiçoar, buscar mesmo a santificação. E para isso só vem através da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus. Como um discípulo, quero aprender se eu não vou à escola dominical, se eu não vou aos cultos de doutrina, se eu não leio a Bíblia em casa, se eu não busco a presença de Deus. Fica difícil, né? E eu, para complementar isso aqui, para a gente ver a importância, eu estou aqui com a Bíblia em Mateus 5,19, que diz assim: qualquer, pois, que violar um destes mais pequeninos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, olha a responsabilidade que um discipulador tem, né? O privilégio e a responsabilidade. Porque se ele cumpre e ele ensina com retidão a palavra de Deus, ele vai ser chamado grande no reino dos céus. Ao mesmo tempo, se ele violar que seja um só mandamento e ensinar esse mandamento errado aos homens, que é o que nós vemos hoje em dia, né? Muitos ensinamentos errados, ele será chamado menor no reino dos céus. Então, é fundamental nós estarmos nos cultos de doutrina e na escola dominical para aprender a palavra do Senhor. Isso aí. Eu vou ler aqui, por exemplo, algumas considerações dos nossos irmãos que estão nos acompanhando, e nós agradecemos a companhia, né? Mas, por exemplo, o irmão Judemar, nosso presbítero, ele diz: a salvação é de graça, é pela graça, mas o discipulado custa tudo o que temos, né? Ele está falando aqui de esforço, de empenho, de dedicação. Também aqui o nosso irmão Maurício Nascimento também coloca: olha, entendo que antigamente, quando não existiam as escolas, né, nos moldes que temos hoje, os discípulos eram muito próximos de seu professor. Cada ato do professor era observado pelos alunos. Assim, o aluno seguia até o jeito de vestir e de se comportar do seu mestre, né? Então, é exatamente isso. Depois, o irmão Judemar também coloca outro texto que nós lemos, 1 Coríntios 11:1, e assim por diante. Então, é exatamente o que nós estamos trazendo para essa aula de hoje, e eu quero reforçar que o discipulado, ele começa em casa. Esse teste vocacional é o nosso maior desafio, gente. Como igreja, é o maior desafio, é entender, buscar, com todos na igreja, qual é a sua vocação, né? Onde você pode servir ao Senhor Deus melhor e, consequentemente, servir a igreja.
Porque, de novo, isso não é o que pairou em nossa cabeça, eu vou fazer isso porque eu gosto disso. Não. Nós precisamos entender o talento da pessoa e a qualificação dela para tal finalidade. Então, às vezes, a gente perde, sim, vou lhe passar, Matheus, às vezes a gente perde a oportunidade de bons talentos na igreja, justamente por não fazer esse teste vocacional. Claro que eu estou falando de teste vocacional, a gente precisa orar, buscar a Deus, porque tudo começa, sem dúvida, com o chamado de Deus, com a vocação, com os dons que o Senhor Deus dará a essa pessoa. Mas eu falo teste vocacional é como um paralelo com a música, né? E eu trouxe aqui, eu vou tocar qual instrumento? Eu amo tocar teclado. Não, mas espera aí, você ama tocar teclado, mas será que realmente é o melhor para você? Né? Será que é aí que você vai oferecer o seu melhor para o Senhor? Talvez não. E a gente tem que ter esta realidade. Se a gente falhar nesse trabalho vocacional, a gente pode estar investindo tempo em alguém que não vai fluir da melhor forma possível. Diga lá, Matheus, por favor. Na verdade, é uma pergunta para o senhor, pastor. A gente foi falando, né, sobre o teste vocacional, sobre ir entendendo ali qual que é o chamado da pessoa, e é importante a gente fazer discípulos, né, seja na área musical, na área do ensino, em todos os segmentos da igreja, com todos os meios que a gente tem disponível hoje para pregar a palavra do Senhor. Mas se a gente tem aquele irmão, aquele jovem, adolescente que está aqui assistindo a gente e não sabe ainda qual que é o seu chamado, qual que é o seu dom, o que o senhor orientaria para essa pessoa? É importante ter o interesse também. Nunca só esperar do seu professor, né? Quando o professor está na sala de aula, ele vai dar e lecionar uma matéria. Mas se o aluno não for atrás e perguntar, tirar as dúvidas, né, o professor não vai, muitas vezes, descobrir. É claro que, quando se trata da vida espiritual, tem toda uma questão que o Senhor também pode revelar, né, e mostrar, como sempre o Senhor tem mostrado para a gente, a vocação de uma pessoa, de outra pessoa, para qual área que o Senhor quer dar. Por quê? Porque o Senhor só dá dons, aí eu estou falando de algo sobrenatural, para aqueles que for útil. O Senhor Deus não vai dar um dom a alguém se a pessoa vai se acomodar, de forma nenhuma. Então, o que eu posso te responder é assim, irmão Matheus, e é muito apropriada essa pergunta, porque uma das minhas preocupações, né? Veja, nós estamos aí um mês e meio com vocês no Jabaquara, pouquíssimo tempo, não conheço quase ninguém, na verdade, não conheço ninguém, porque eu conhecer leva tempo, né? Eu sei de muitos irmãos, mas conhecer mesmo ainda não. E isso dificulta um pouco por conta do confinamento. É muito importante que a gente se disponibilize para fazer a obra, né? E, consequentemente, ao se disponibilizar, não é se oferecer por se oferecer. Não se preocupe com essa questão. Se colocar ao dispor da obra dentro daquilo que a igreja precisa, né? Então, por exemplo, eu citei a questão do teclado, né? Poxa, eu amo tocar teclado, mas se a igreja tem 10 tecladistas, seguramente você que também quer tocar teclado, muito bem, mas outra área você poderá ser muito útil também. Então é sempre importante procurar a gente, né? Falar, olha, pastor, a gente não se conhece ainda, mas eu estou à disposição, no que eu puder ajudar, se disponibilizar, se oferecer nesse bom sentido, né? Isso a gente vê até a nível de ministério, né? A gente sempre olhando como ministério, o tempo que a gente ficou na igreja sede, a gente observou muito isso, que muitas vezes o nosso pastor Alcides, queria alguém para fazer um trabalho, só que falta a disponibilização da pessoa para falar, olha, eu estou aqui, né? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
sabe? É esta expressão. Não é que, eu quero ser o pregador do próximo domingo. Não é nessa questão, olha, eu estou aqui, eu quero ser o maestro. Não, não é dentro desse contexto. Mas é realmente se disponibilizar para fazer a obra do Senhor dentro daquilo que a igreja está precisando. Então, é isso que eu trago como uma orientação. Paulinho, Complementando, também, claro, depois eu só passo para para o Paulinho em complementar seguida. um versículo que eu lembrei, quando o senhor falou da gente se apresentar, lembrei de 2 Timóteo 2,15, que diz, procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. E aí, mais uma vez, para a gente manejar corretamente, a gente tem que aprender e tem que estudar e ser discipulado também. E se apresentar, veja, apresentar-se a Deus aprovado, né? Então, se eu estou me apresentando para um trabalho, eu tenho que minimamente estar apto para executá-lo, né? Paulinho, por favor. Sim. Vamos lá, pastor. Essa questão de se apresentar é exatamente o que o senhor estava falando, que muitas vezes é a necessidade, né? Se disponibilizar a fazer aquilo que for útil para a obra de Deus. Bom, enquanto vocês falavam, eu gostei muito da pergunta que o senhor fez para a irmã Beatriz, e eu queria falar um pouquinho dela, da importância do culto de doutrina e da escola dominical na vida do crente. E eu lembro que no princípio da minha caminhada, numa escola bíblica dominical, um determinado obreiro que nos ensinava, ele fez uma comparação, assim, mas que ficou marcada, de que o culto de domingo é aquele culto festivo, é como se fosse uma macarronada, uma lasanha, algo festivo, algo que os grupos se apresentam, mas que o culto de doutrina e a escola bíblica dominical é o arroz com feijão que sustenta a vida do crente, né? E sem isso não dá. O crente não vai viver, o cristão não vai conseguir caminhar por muito tempo só baseado em congresso, festividade. Sem doutrina não vai. Acho que foi o Mateus que comentou que muitos hoje, apesar de já terem um bom tempo de cristão, ainda falta a maturidade, né? Ainda falta o discipulado, ainda falta a base. E essa questão da família também é muito importante, porque o texto vai dizer assim, ensina a criança no caminho, né? Ou seja, é você no caminho, mostrando para ela o caminho que ela deve seguir. Você de exemplo, mostrando qual caminho. Não é apontar um caminho a ser seguido, mas ensina a criança no caminho que ela deve andar. Daí a responsabilidade dos pais, muitas vezes não só levar para a igreja, não é só isso o caminho, mas mostrar um caminho de devoção, de oração, né? Eu imagino o que causa na vida da criança, do adolescente, do jovem, ver o pai e a mãe sendo pessoas que meditam na Bíblia, que param para orar, que têm uma vida de oração, o quanto isso influencia. E nós vemos na igreja, né, o quanto isso vai influenciando nas famílias. E falando um pouquinho a respeito de igreja, pastor, nós comentamos sobre isso um pouco na conversa que tivemos ontem. A gente ouve muito dizer que o evangelismo é uma obrigação de toda a igreja, né? O anunciar, o evangelizar, o convidar é uma obrigação de toda a igreja, não de um departamento específico, não de um grupo, não do pastor, mas de todos. Todos devem evangelizar. Eu acho que o discipulado também se torna e é necessário ser de toda a igreja. Porque os grupos, eles não vão ter os seus líderes, os seus representantes para sempre ali. É necessário que se façam discípulos para que assumam este lugar. É necessário que a igreja saiba receber, né? Receber as pessoas que estão chegando, discipular, ensinar, ser o exemplo. E um texto que me veio aqui, eu até grifei, que está lá em Mateus 23 e 15,
uma advertência dura que Jesus faz aos fariseus, né? Ele diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ou seja, existia um esforço para converter alguém, mas não existia esforço nenhum para que essa pessoa fosse salva. Muito pelo contrário, era colocar essa pessoa em embaraço, em dificuldade. Nem se salvavam eles, nem aqueles que eles tinham pregado o evangelho. Sempre a fala de Jesus sempre foi dura, né, contundente naquilo que precisava ser. Irmã Beatriz, o que mais que a gente pode complementar dentro dessa aula aqui que estamos tendo hoje? Eu acho que só para terminar e pegando o gancho até do Paulinho, que eu estava pensando mesmo em falar sobre isso, é a questão da importância de termos cuidado com as pessoas que estão chegando na igreja, né? Os novos convertidos. Nós, como servos do Senhor, que já temos um tempo de evangelho, já temos um certo conhecimento, temos que ter paciência, tolerância, como diz o apóstolo Paulo, tolerância com os mais fracos, porque essas pessoas estão chegando sem conhecimento, né? Pelo menos o conhecimento da palavra. Então, nós temos que ter paciência. Algumas dessas pessoas vão sofrer transformações na hora que aceita Jesus. Na mesma hora, tem pessoas que são batizadas, a gente sabe de casos que acontecem isso. Tem pessoas que já sentem o desejo, isso eu não vou vestir mais, eu não vou usar mais, eu não vou fazer isso mais, eu não vou fumar mais. Há uma transformação na hora, né? A gente sabe que acontece. Mas também existem casos que essa transformação vai acontecer ao longo da caminhada cristã. E nós, como servos do Senhor, precisamos acolher essas pessoas, tratá-las com carinho, ensiná-las sim dentro da palavra, tendo paciência com o tempo de cada um, né? Porque como o Senhor pregou tem o tempo e o modo, né? Cada um tem um tempo e também tem um modo de se falar com essas pessoas. Então, é importante que nós tenhamos esse cuidado de repente, termos o sacrifício de ganhar essas almas e por causa de uma palavra maldita, por causa de um gesto inadequado, expulsá-las muito mais rápido do que conseguir trazê-las para Cristo. Então, nós temos que ter essa prudência, de termos cuidado de manter, né? Não só de ganhar, mas de manter essas almas para a glória de Deus. Isso mesmo, e vou além e reforço que um de nós aqui já disse, de fato tem o tempo, a gente precisa dar tempo ao tempo. Isso vale para tudo na vida, tem que dar tempo ao tempo. Uns amadurecem de forma mais rápida, outros de forma mais lenta, como acabou de dizer. Então, essas situações, dentro de um discipulado, é importante a gente notar, né? E digo não só para a questão, vou complementar, não só para o novo convertido, o novo na fé, mas para todos que chegam na igreja, né? Até de outras igrejas, outras denominações, nós precisamos, né, aprender a inseri-los dentro da família que é a igreja, para que a pessoa e a família que acaba de chegar sinta-se bem, sinta-se acolhida e sinta-se também útil na obra do Senhor. Então, discipular alguém é fazer com que esse alguém seja útil na obra do Senhor Deus. Isso é o ato de discipular alguém. Agora, é claro que não é fácil, é um esforço muito grande. As mães sabem muito bem, mais do que os pais até, como é difícil ensinar, educar um filho, uma criança,
né? Mas é um processo que, com o passar do tempo, é um grande investimento. O retorno desse investimento, o problema é que nós somos muito imediatistas, né? Nós queremos investir um dinheirinho na poupança hoje, quando sobra alguma coisa, que é difícil sobrar, mas quando sobra, nós queremos investir uns trocados e pensando que amanhã já vai ter um lucro excepcional. Olha, eu depositei 100 hoje, mês que vem tem 200. E não é, né? A rentabilidade aí é lenta. Então, o investimento do discipulado é um investimento lento. Só que a longo prazo, ele dá excelente retorno. Se nós formos negligentes no discipulado, nós nem estaremos investindo no presente e tampouco teremos expectativa de retorno futuro. Então, essa é a questão que a gente precisa ter em mente. O processo é lento, o investimento é a longo prazo, mas o retorno é certo, né? O retorno é certo. Então, ensinar, dar bom exemplo, veja o exemplo de um pastor, né? Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos ensinaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E é muito bom a gente ter pastores diferentes, professores diferentes, por isso que na escola secular, né, os professores vão se alternando, porque são disciplinas diferentes, e aí a gente vai começando a aprender diferentes formas, diferentes jeitos, né, que se complementam. Nós não temos um molde padronizado que, olha, é isso, é estanque. Não, ele é dinâmico. A gente tem que ter essa dinâmica e vamos aprendendo uns com os outros, né? Olha, hoje é pastor X, amanhã é pastor Y, depois de amanhã é pastor Z, mas é muito importante. Né? Até aqui eu tive 12 pastores, que foram, de fato, meus pastores. Uns, para mim, se destacaram mais do que outros, mas eu aprendi com todos. Mas também coube a mim querer aprender alguma coisa. Né? Eu tive um pastor que era mestre em termos de história bíblica da igreja, história bíblica. A minha limitação é muito grande, pude aprender pouco com ele, mas o pouco que eu aprendi eu procuro colocar em prática, mas era um excelente professor e dava exemplo para isso. Então, tudo é questão da prática, do exemplo, porque se a gente não tiver um bom exemplo, aí também tem aquele desestímulo, né? O bom exemplo é estímulo, o mau exemplo é desestímulo. Então, para a gente ir para o final dessa aula de hoje, e a gente terminar aí daqui a alguns minutinhos, por conta do tempo regulamentar, enfim, vamos para as considerações finais, para a gente fechar esse painel bíblico da escola, e, novamente, se o Senhor Deus permitir, amanhã, nós teremos aí uma outra live às 20 horas, no mesmo horário, cujo objetivo é falar um pouco sobre assuntos à luz da Bíblia Sagrada, alguns aconselhamentos bíblicos. Então, Mateus, por favor, as considerações finais. Ok, pastor. Eu achei bastante interessante a forma como foi organizada a revista da CPAD, porque primeiro a gente veio a lição de evangelismo e, na sequência, a lição de discipulado. E o quanto que esses dois temas estão totalmente interligados. E às vezes a gente vai evangelizar, né, na rua, pregar a palavra para pessoas, convidar para ir à nossa igreja, e aí as pessoas vão até a nossa igreja com os seus usos, com seus costumes, e às vezes não temos pessoas preparadas para recepcioná-las, para acolher essas pessoas, né? E a gente vê o quanto que é importante, que já foi falado, de paciência, que uns aprendem mais rápido, outros aprendem mais devagar, mas todos vamos aprendendo aí até chegarmos à estatura de varão perfeito, que fala de maturidade. O Paulinho tinha falado das palavras rudes, né, que Jesus utilizava também, e Paulo também é um outro exemplo, que ele era rude para repreender as condutas erradas, né, mas ele também era amoroso. E aí eu deixo aqui um versículo que diz, Gálatas 4:19, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, se Deus é amor, nós que estamos nele também temos que ter amor ao ensinar, né?
e ensinar em amor. E é importante que a gente tenha claro também na nossa cabeça, né, que o discipular também tem a ver com criar laços, porque todo indivíduo que está chegando, ele tem uma necessidade de ser aceito, uma necessidade de aceitação, e é um processo terapêutico, afetivo, de vínculos, de estabelecimento de confiança e de realmente ir ensinando em amor. Muito bem. Irmã Beatriz, também, por favor, as considerações finais para a gente fechar essa aula de hoje. É só falar mesmo que uma coisa que até o comentarista fala é que Jesus pregava de forma simples e prática. E eu acho que é uma coisa que nós precisamos aprender, né? Porque às vezes a gente sistematiza tanto, coloca tantos sis, né? E às vezes isso atrapalha a obra do Senhor. Então, que a gente possa realmente pregar de forma simples, né? Aquilo que nós aprendemos, como o Mateus falou, assim, pessoalmente, né? Porque às vezes eu não preciso estar na frente de uma escola dominical, de uma sala, para estar discipulando alguém. Eu posso me aproximar de uma pessoa, ser amiga dela, me tornar amiga dela e começar a orientar a palavra do Senhor. Então, que nós possamos ter dentro de nós essa capacidade, né, que o Senhor teve, porque ele ensinava, ao mesmo tempo ele dava o exemplo e aplicava os ensinamentos no cotidiano daquele povo, né? Como plantação de olivas, como o vinho, e como tantas outras coisas que ele aplicava o ensinamento dele. Nós possamos aprender com Jesus. Muito bem. Irmão Paulinho, também, para essas considerações finais, por gentileza. Amém, pastor. Agradecer mais uma oportunidade. Muito bom estar aqui. Como o senhor sempre fala, é gerar conteúdo. Eu tenho certeza que hoje foi criado aqui um bom conteúdo sobre o assunto. E a igreja entender que o crente, ele precisa, a conversão real e sincera passa também por uma exposição às doutrinas, aos ensinamentos bíblicos, ao viver cristão, né? A gente não pode ficar só no campo do emocional. Muitos chegam para Cristo ou à igreja com um emocional muito abalado, em situações difíceis, mas ela precisa ser ensinada. A conversão vai passar por isso e a base cristã precisa passar por isso, porque a vida vai se apresentar de diversas maneiras e o crente precisa saber lidar com ela. E isso através do discipulado. E o discipulado, como foi falado muitas vezes, através do exemplo, não só das palavras, mas do exemplo também. E é isso, agradecer. Muito bem. Bom, essa foi a proposta do painel de hoje da Escola Bíblica. A irmã Beatriz, junto com o irmão Paulinho, o irmão Mateus, fizeram a gentileza de cooperar conosco. A irmã Beatriz, infelizmente, a câmera não conseguiu habilitar para que ela pudesse estar aqui também com o vídeo da sua participação, mas o mais importante, sem dúvida, é o conteúdo, é o áudio, né, que a gente passou, que a irmã Beatriz passou, para a gente refletir e colocar em prática também. Então, quem sabe na próxima vez a gente consiga ter aí uma tecnologia um pouco melhor. Mas, meus prezados irmãos, é importante sempre a gente exercitar. Se a gente pudesse resumir essa lição, essa aula de discipulado, é justamente a vontade de exercitar aquilo que nós estamos aprendendo, é colocar em prática de forma a adquirir experiência, porque a experiência ela vem com a prática. Se eu não sou praticante, eu não vou ter experiência. Então, ser um discipulado é justamente isso, você está disposto a aprender e, ao aprender, exercitar esse aprendizado, colocar em prática para o benefício de outras pessoas.
certo? Então, volto a dizer que se o Senhor Deus permitir, amanhã nós teremos aí um outro trabalho, né? Vou colocar a tela maior, que é o aconselhamento bíblico. Vamos trazer aqui alguns temas importantes dessa época que estamos vivendo, são dias bastante difíceis, infelizmente os números são alarmantes de tudo que nós estamos vendo, e devemos sempre orar pela nossa nação, pelos governantes, para que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, tá certo? Então eu vou orar nesse momento, pedindo ao Senhor que nos guarde, que nos proteja, tenhamos uma boa noite de descanso, e assim vamos adiante em Cristo Jesus. Os trabalhos a gente sempre vai divulgar via as plataformas digitais, então no Instagram, no Facebook, depois subimos para o YouTube, tudo vai ficar registrado, gravado, para que em outro horário os demais irmãos também possam assistir. Se você quiser compartilhar, fique à vontade, compartilhe, e assim outras pessoas serão edificadas. Então vou orar nesse momento, e logo após daremos por encerrado esse painel da Escola Bíblica de hoje, sobre a importância do discipulado. Curve a sua cabeça, se for possível, por favor. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra. Continue nos abençoando, nos agraciando, e que tudo que nós escutamos nessa noite, Senhor, nós possamos colocar em prática para o nosso bem, para o desenvolvimento, crescimento espiritual. Abençoe as famílias aqui representadas, dando saúde, guardando, livrando de todos os males, Senhor, desta época que estamos vivendo. Desperta a Tua igreja para buscar a Tua face. Da mesma forma, nós oramos em favor da nossa nação, dos governantes, que o Senhor Deus tenha misericórdia, que o Teu Santo Espírito consiga encontrar lugar nesses corações, para que haja arrependimento e conversão, de forma que eles venham trabalhar em prol da sociedade, da humanidade. Senhor Deus, nos ajude, nos guarde, nos dê uma boa noite de sono. Nós te agradecemos desde já, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ótima noite a todos. Muitíssimo obrigado.